Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4. Na verdade, encerrar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4. Hoje a gente vai ver os últimos 2 slokinhas e fechar o capítulo. Vamos lá para o final da parada, então. Gente, olha o tanto que a gente transcreveu, transliterou, né, na real, e comentou. Foi muita coisa. Beleza. Então é aqui que a gente está, deixa eu organizar minha tela, porque tá tudo em cima de tudo, aqui tá uma zona esse negócio. Bom dia, tudo bem, pessoas? Adriana Costa de Barros, Cris Dantas, e aí, como que vocês estão? Vamos que vamos para essa reta final aqui. Então hoje a gente vai ler os slokas 34 e 35 do Ashtanga Hridayam Sutra 4. E, basicamente, 2 coisas que são importantes antes da gente começar são o seguinte. A primeira coisa é que... Bom, 3 coisas. A primeira coisa é que é muito esquisito fazer o Vida Veda nos Samhitas de dia. Eu estava acostumado com o horário na Índia, né? Na Índia são 8h30 da noite agora. Então eu estava acostumado com o Vida Veda nos Samhitas ser uma série noturna para mim, né? E aqui na Alemanha são 5 horas da tarde agora. Então tá de dia, eu tô fazendo samhita, tá esquisito, hein? Espero que seja tudo bem aí pra vocês e que eu não decepcione. E aí algumas questõezinhas. A primeira questão que é importante efetivamente é que esses 2 slokas, eles são slokas de encerramento. Então, eles vão meio que dar uma resumida, um apanhado geral, né, em tudo que a gente comentou ao longo do capítulo 4. É muito comum no Ashtanga Hridayam que os slokas de encerramento de capítulo eles sejam num raga diferente. Raga significa a melodia, né, a música que a gente canta, que a gente entoa isso aqui, tá? Eu não sei se para vocês vai fazer diferença isso, se vocês vão perceber a diferença disso na prática, mas eu vou tentar estressar isso para você, na hora que você for praticar isso em casa, você entender, tá? Então vai ter uma diferença de tonalidade que eu preciso explicar aqui para vocês e que é muito importante. No nosso próximo encontro, a gente vai fazer só o Sampradhana, só a leitura do 4º capítulo. Eu não sei se esse encontro... não vai ter nenhuma aula, né, nesse encontro. Eu vou simplesmente vir aqui e vou ler o 4º capítulo inteiro, fazendo o Sampradhana, né, lendo ele no sânscrito no original. A gente fez isso no capítulo 1, 2, 3 e vai continuar fazendo isso com todos. Todo final de capítulo eu faço a leitura do capítulo, simplesmente, para vocês terem, né, um contato de como seria isso se você falasse sânscrito e fosse ler o capítulo, tá, em voz alta. Então, eu vou fazer isso e aí depois, sem ser na quarta que vem, na outra, a gente começa o capítulo 5, o capítulo sobre as substâncias líquidas, Dravya de Vijnana, o conhecimento sobre todos os dravyas que são drava, que são líquidos. O capítulo 5 e o capítulo 6 são talvez os capítulos mais chatos do Ashtanga Hridayam inteiros, na minha humilde, não tão humilde opinião. Ao mesmo tempo, eu acho que vocês vão ver que é muito prático, porque é sobre bebida, comida, tudo que a gente usa, feijão, arroz, para que serve, quais são os efeitos da água de coco, qual é o efeito do leite, do ghee. Então a gente vai falar de coisas muito práticas, não é uma teoria, não é a teoria de como funciona a fisiologia humana. É do tipo, você toma água, ou você toma cerveja, ou você toma vinho, entendeu? Tá tudo meio que... Ele faz uma listinha de várias propriedades diferentes, ecoando bastante o que o Charaka Samhita bota lá no capítulo 27 e 28 do Sutrasthana. Então, beleza, esses são alguns avisinhos que eu queria dar aqui para vocês. Então, eu vou ler os slokas primeiro, que a gente vai estudar hoje, e depois eu vou trocar uma ideiazinha com vocês rapidinho sobre por que, como que eles são diferentes, né? A tonalidade deles é diferente, e isso vai acontecer em muitos e muitos capítulos daqui para frente. Os últimos slokas do Ashtanga
são os shlokas de raga distinto, né? Então, vamos lá. Os shlokas 30 e... na verdade, aqui é 34 e 35, mas no original é 35 e 36, desculpa. Então, os shlokas 35 e 36, eles dizem o Vida Veda nos Samhitas 125. Caraca, gente, 126 hoje. 126 episódios. Uau! Bom, o shloka 35 e 36 dizem o seguinte: Shitodbhavam doshachayam vasante vishodhayam grishma jamabra kale Gannatyaye varshikamashu samyak prapnoti rogan rujujana jatu Nityam hitahara vihara sevi samikshakari vishayeshva saktaha Datta samasatya parakshamavan naptopasevi chabhavatya rogaha. Então, eu não sei se dá para perceber, mas vamos lá, ó. Não só por eu ter lido isso uma oitava acima do que eu estou acostumado, isso não faz diferença, mas é assim, o tamanho do shloka, ele é diferente. Se você olhar o shloka número 34, que a gente viu lá na semana passada, e você olhar o shloka número 35, vocês vão ver que o shloka 35 ele é mais comprido, tá? Dependendo do tamanho, ele ainda é poesia, ele não virou prosa, mas ele é um shloka mais compridinho. Por causa do compridinho, ele mudou o arranjo silábico dele. Então não dá para cantar, não dá para lê-lo do mesmo jeito que a gente lia antes, tá? Então, por exemplo, o 34 eu lia Anutpatyai samasena vidhiresha pradarshitaha Tatatati parapapa paripa parare parará. Tudo que eu li até agora com vocês, do primeiro capítulo até agora, foi sempre nesse mesmo raga, tá? Nijagantu vikaranam mutpananam chashantaye. É sempre assim, papi, papara, papa, pare, pamparelera, lara. Tipo isso, mais ou menos. Agora, o raga é diferente, porque o shloka ele é mais comprido. Então não dá para eu ler nesse porque não cabe. Vai ficar sobrando letra. Então o raga, ele muda. E o raga, você pode cantar esse mesmo shloka, tem vários ragas possíveis para cada tamanho. Então vocês vão ver, por exemplo, eu canto o raga de Rogan de um jeito, tem gente que canta o raga de Rogan de outro. Não tem jeito certo e jeito errado. São ragas diferentes, são maneiras distintas de cantar o raga de Rogan. Os samhitas também podem ser cantados, né, lidos, enunciados de maneiras diferentes. Então o jeito que eu faço não é o jeito certo, é um jeito. É o jeito da tradição do Ayurveda Academy, que é a galera que eu estudei com eles, são os meus gurus, né? Então eu canto igual os meus gurus cantam. Mas não tem jeito certo não, tá? Então só para aliviar, para não ter briga aqui. Então, vocês viram que a gente cantou pa pa pari para pa pa pari pa pararera, não é? É tipo isso. Então vamos lá, ó. 32, 33 e 34, tá? Só para amaciar o ouvidinho de vocês, porque isso aqui é muito importante. É fundamental para um aluno e para uma aluna que estudam samhitas entender que o raga, a maneira que você canta, a maneira que você faz o sampradhana, muda totalmente tudo, né? Muda o espírito da parada, tá? Então, vamos no 32, 33 e 34 para amaciar o ouvido de você. Abre a orelha, foca aqui. Se você tá agora no WhatsApp fazendo outra coisa, foca aqui, senão tu vai perder essa parte que é fundamental, tá? Então, vou no 32, 34 com o raga antigo, que é o que vocês me ouviram cantar até agora, em todos os capítulos 1, 2, 3 e o 4 até hoje, tá? Que é o seguinte: Tyagar pragnya paradhana mendriyo pashamah smrtihi desha kalatma vijnanam sadvrutasya anuvartanam atharva vihita shanti pratikula graharchanam bhuta dyasparshanopayo nirdishtasya prathak prathak annutpatyai samasena vidhiresha pradarshitaha nijagantu vikaranam utpananam chashantaye. Pegaram mais ou menos? Agora compara isso com a maneira como eu vou ler os shlokas de agora, 35 e 36. Shitodbhavam doshachayam vasante vishodhayam grishma jamabra kale Ghanatyaye varshikamashu samyak prapnoti rogan rudujana jatu Nityam hitahara vihara sevi samikshakari vishayeshva saktaha Datta samasatya parakshamavan apnopasevi chabhavatya rogaha.
eu não sei se fica claro, mas é outra parada, tá? Vocês vão me ver cantando desse jeito quando a gente tiver esse formato, esses slocas mais compridinhos, beleza? Bom, feito esse detalhe original aí, inicial, vamos cair matando então. Cair matando não, né? Não precisa dessa violência toda. Vamos transliterar essa parada. Então, Shitod Bhavam. Ih, vai ficar compridaço esse negócio, não vai caber na tela. Dosha Chayam Vasante. Ah, talvez caiba. Ih, vai passar ambulância, hein? Vishodhayan Grishma Jama Brakale. Gente, eu só vou... Não adianta, eu venho da Índia para a Alemanha e é barulhento, né? Cidade grande não tem muito jeito, eu vou ter que morar na roça, se algum dia eu quiser paz e tranquilidade. Mas aí também não tem as facilidades da cidade grande, não tem muito jeito. Varshi Kamashu Samyak Prapnoti Roga Nr Tujana, 2 N's, Jatu, 35 e o 36, Nityam. E mudou a letra. Gente, esse programa é louquinho. É o Vética e passou a ser Kohinoor Devanagari. Eu gosto de Helvética. Não muda a minha letra que eu não te perguntei nada. O programa Hitahara Vihara Sevi. Vihara Sevi. Até coube, né, na parada. Samikshakari Vishaye Shvasaktaha Data Samar Satya Parah Kshamavan. Eu tenho que cortar aqui, tá, gente? Ó, se vocês estão acompanhando, é Kshamavanaapto. Mas isso são 2 palavras, eu tenho que separar elas como eu vou separar. Nossa Senhora, tá animado hoje. Kshamavan Apto. Apto Pasevi. Cha. Bhavatya Rogaha. 36. Beleza. Então vamos lá, né? Shitod Bhavam Dosha Chayam Vasante. Então, ó, isso aqui é a primeira frasezinha que ele tá aí. Cadê, gente? Eu não tô... Cadê meu próprio vídeo? Ah, tá. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? Deixa eu dar oi para vocês, então, para ter certeza que não tem nenhum boi na linha. Beleza? 33 pessoas na sala. Antes da gente entrar, então, na nossa leitura, vamos que vamos. Pô, a galera mandou o like, hein? 35 pessoas e 25 likes, gente. Vocês estão de parabéns. Vocês já entram e já manda, compartilha. Quem aí é da formação nos 4 pilares, manda o link do vídeo lá na formação também. Fala pra galera da formação que, ó, formação nos 4 pilares, cara, tem que estar aqui na leitura do Samhita. É de graça, não tem jeito. Vocês pagam caro pra fazer curso de Ayurveda e não aproveitam uma parada que é de graça, entendeu? E que é de qualidade de graça, que não é comum por aí não, hein? Ó, não dá mole que o Vida Veda não tá de bobeira. Andréa Heinz, boa tarde. Carla Roxil, que bom. Catarina Pereira, Cris Dantas, belezinha. Lu Magalhães, que bom. Tudo bem, Lu? Flávia Souza, boa tarde, galera. Hashtag F4P na veia. Galera em peso, que bom. Selma Lute, Tata,
Tudo bem? Anete Gama, Larissa Leão Kammer. Bom dia, hashtag F4P. É isso aí. A galera do F4P, cara, tem que morar na série Vida Veda no Samhitas, entendeu? Tem que ver a parada toda. Porque o F4P, ele eleva o nível da parada dos 4 pilares, né? Eu ensino para vocês um sistema prático para você aplicar na tua vida. Mas a base teórica do sistema é isso aqui, entendeu? Em vez de eu gastar o tempo de vocês na formação, que já é uma formação de 80 horas, né? 10 meses de formação, falando coisas que eu já falo aqui, né? A gente deixa a formação lá e você aparece aqui também. Mais conteúdo para vocês. Aline Panhan, tudo bem? Eu nem sei se é Aline Panhan. Eu não sei como pronunciar seu nome, Aline. Me manda um áudio, por favor, no Telegram, sei lá, e me diz como é que pronuncia, porque eu sempre leio Panhan e eu não sei como é que é. Fábia Cristina de Barros, Mara Pomarico, tudo bem? Helena Maria Vavalo, Ivan Tristão. Olá, Matheus, tenho assistido aos vídeos todos os dias. Finalmente consegui assistir ao vivo. Espero que Tristão seja seu sobrenome, não seja tipo que você tá, né? Claide Ribeiro, bom dia, hashtag F4P. Bom dia, Robson, Fernanda Altran. Cris Dantas, então, Uraga se altera de acordo com o tamanho do shloka, certo? Certo, Cris. E o Uraga pode se alterar também no mesmo tamanho de shloka, porque tem vários ragas possíveis para o mesmo tamanho de shloka, tá? É que eu canto só um tipo só. Esse livro aqui, inclusive, o livro do T. Shri Kumar, que é uma porcaria e eu não recomendo para ninguém, esse aqui, ó. Eu agora estou em Berlim, todos os meus ashtangas estão aqui, então eu tenho acesso a tudo. Mas esse aqui é o que eu uso para anotar, né? É o do T. Cadê? T. Shri Kumar, tá? Esse livro aqui, ele vem com um CD em algumas edições dele. E aí você pode ouvir o T. Shri Kumar cantando, né? Ele canta num raga totalmente diferente do que eu, por exemplo. E não tá errado não, tá maravilhoso. Mara Pomarico antes tinha 8 tempos, agora tem 10 tempos. Exato, Mara Pomarico. Daniela Hayashi, tudo bem? Rosânia, que bom, tá vendo e ouvindo. Flávia vendo e ouvindo, tô ouvindo também. Beleza, todo mundo junto. Larissa, hashtag F4P, que bom. Ih, Fernanda Altran, Claide, Giancarlo Borsoi mandaram hashtag F4P. Robson Lima, tô aqui um trapo, minha filhinha de 3 anos não tá deixando dormir à noite, tadinha. Dorme depois da meia-noite, onde tá acordando às 5 para comer, já faz 3 meses. Caramba, Robson, pesado. Marcos Fábio, aí cheguei rodeado de Covid, mas resistindo. Fica firme aí, meu velho. A gente precisa de ti. Aline Panhan, é isso aí, igual ao som de apanhar. Panhão. Aline Panhan. Tá, beleza. Obrigado, Aline. Panhan. Aline Panhan. Por que eu leio Panhan? Eu acho que eu leio tipo meio mandarim, sei lá. Márcia Cardoso, bom dia. Não entendo nada, mas adoro ouvir você cantar. Que bom, beleza. Então vamos nessa. Então ele começa, vamos embora então, vamos para cima do shloka. Então ele já começa com a primeira frase do shloka, né? Shitodbhavam doshachayam vasante. Então tem alguns doshas, né, que eles chegam em chaya. Chaya é um dos estados de agravamento, né? A gente já estudou isso no capítulo 3, o capítulo passado. Esse shloka aqui é um repeteco do capítulo passado, tá? Eu vou passar meio que batido nele, porque a gente já falou dele bastante, tá? Então, os doshas que alcançam chaya, que é o primeiro estágio de agravamento, o segundo estágio de agravamento, como é que chama, galera? Vocês estão aqui sempre estudando samhita com a gente. O estado natural do shloka, o shloka equilibrado, chama sama. O estado do dosha em desequilíbrio, quando ele agrava um pouquinho, chama chaya. E qual é o estado quando ele agrava bastante? Me digam aí nos comentários. Vambora. Manda a brasa aí. Ivan Tristão é muito feliz. Isso que importa, Ivan. Não importa. Então vamos ressignificar, caro Tristão. É isso aí. Me digam nos comentários. Estou esperando vocês me disserem qual é o segundo estágio de agravamento depois de chaya. A gente estudou isso no capítulo 3, vocês têm que saber essa parada, senão vocês estão de bobeira na bananeira aqui na série dos Samhitas, e vocês sabem que eu sou rigoroso com a galera nerd ayurvédica. A gente não tá aqui de bobeira. Marcos Fábio Pinheiro disse copa, quase, Marcos Fábio. Copa é uma maneira de falar, mas a maneira mais bonitinha de falar é pra copa. Pra copa, tá? Pra copa. Copa é um estágio de agravamento, você tem toda a razão, não tem uma distinção técnica, mas quando você lê no Samhita ele fala chaya e pra copa. E copa tá bom também, tá? Então beleza, copa pra copa. Então ele não tá falando de pra copa, tá? Ele tá falando que os doshas que chegam em chaya, eles agravam. Quando é que eles agravam? Shitodbhavam
na estação fria. Na verdade, não é na estação fria, é nas estações frias. A gente tem 2 estações frias. Hoje é dia de revisão, né? Porque a gente vai fechar o capítulo hoje. Então eu tenho que ver se vocês estão comigo ou se vocês estão de bobeira. Só o Marcos respondeu. Quer dizer que tem uma galera que está assistindo, mas tá cozinhando ao mesmo tempo. Aê, Claide pra copa, é isso mesmo. Manda aí nos comentários a resposta de vocês. Vocês têm que... Vamos interagir. Hoje é dia de Vida Veda nos Samhitas, interação total. Tá? Então, quais são as 2 estações frias? Qual é o nome das 2 estações frias? A gente viu isso no capítulo 3 também. A gente tem 6 estações no Ayurveda, 2 enunciadas no capítulo 3 são estações frias. Qual é o nome das estações frias? Hoje é teste de final de semestre, né? De final de capítulo. Não é outono e inverno, Robson, é o nome em sânscrito. Sânscrito. Quais são as 2 estações frias? Não é outono e inverno. Tem 6 estações, não são 4, são 6. Quais são as 2 estações frias? Então, os doshas que agravam e chegam a chaya, um agravamento suave, nas estações frias, quando é que eles vão dar uma melhoradinha? Quando é que eles melhoram? Eles melhoram na próxima estação, que a gente chama de Vasanta. Vasanta. Márcia Cardoso, eu ouvi hoje no 0800. Você ouviu hoje no 0800. E como é que era o nome, Márcia Cardoso? Como é que era o nome da galera que tá aí, que veio o capítulo 3 inteiro aqui? A gente leu o capítulo 3 inteiro, ficou meses lendo o capítulo inteiro. Vambora! Não é charada. Não é charada, porque charada não é uma estação fria. A gente tem 2 estações frias. Galera, eu não vou sair daqui enquanto vocês não me responderem. Hoje... Ih, Vata! Márcia falou Vata. Oh, meu Deus do céu. Babou geral. Vamos começar do capítulo 1, então. Vamos voltar para o capítulo 1. Isso! Marcos Fábio me salvando mais uma vez. Obrigado, Marcos Fábio. Shishira e Hemanta. Shishira e Hemanta são as 2 estações frias. Sharad e Varshad não são estações frias. São estações de transição, tá? Que seria o nosso outono e a primavera. Tá? Então o nosso inverno, de acordo com os Samhitas, são 2 invernos. São 2 invernos. É o Shishira e o Hemanta. É um inverno frio e um inverno nevando. É um inverno frio, top máximo, loucura total, casaco canadense, estação de esqui. Entendeu? É isso. Então, os doshas que acumulam na estação fria, qual é o dosha que acumula na estação fria? Capítulo 3, isso aqui é capítulo 3, na veia. Por isso que eu estou aqui azucrinando vocês. Se vocês não entenderam Rutucharyadhyayam, o capítulo 3, cara, vocês vão atropelar o conteúdo. Vocês não podem, isso aqui não é curso de formação de terapeuta, apostila, o teste do dosha, isso aqui é a Samhita, raiz. Vocês estão vendo, né? A galera que chegou hoje, que nunca me viu dando aula de Samhita, tá pensando, cara, Matheus, mas você é diferente, né? No 0800 você não bota essa pressão toda. Porque a galera aqui é a galera que vai levar a tocha do Ayurveda adiante, entendeu? A galera tem que estar antenada, a galera tem que estar presente, potente, forte, entendendo a parada. É isso, galera. Rosânia, Clarice, Catarina, capa, é isso. Então... Qual dosha que agrava na estação fria? Chega a chaya na estação fria, Kapha dosha. E o Kapha dosha na estação fria, ele não vai à copa. Ele não vai para a copa. Eu expliquei isso para vocês no capítulo 3. Por que que o Kapha na estação fria, ele não vai à copa? Porque o Kapha, como ele é líquido gorduroso, o que acontece com o líquido e com gordura no frio? O líquido e gordura no frio, eles congelam. Pega um óleo de coco, por exemplo, e bota no frio. Por exemplo, agora aqui em Berlim tá uma friaquinha. O meu vidrinho de óleo de coco, ele tá durinho. Durinho. O que acontece com o óleo no frio? Ele endurece, né? E o que acontece com o Vata, com o Kapha também no frio? O Kapha, ele agrava, porque a natureza de Kapha dosha é fria, mas ele não vai à copa no frio. Ele endurece, tá? E aí na próxima estação, que é o Vasanta, é o momento que os raios solares, vocês têm que lembrar disso, isso está lá escrito no Ashtanga 3, capítulo anterior.
Daqui a pouco a gente vai estar no capítulo 15 e eu vou estar perguntando coisas para vocês do capítulo 2, do capítulo 3. Vocês têm que estudar. Eu estou botando a metodologia toda de como estudar esse troço e como ser top nos Samhitas, entendeu? Mas você tem que fazer, senão não tem como. No Vasanta começa a esquentar. O Vasanta esquenta, ele derrete o Kapha Dosha e o Kapha pode ir à copa. E aí nesse momento que o Kapha ele vai à copa, ele está agravado. Quando um dosha ele entra em prakopa, esse é o momento ideal de fazer o que com esse dosha? Qual é o nome da terapia? Capítulo 1 do Ashtanga Hridaya. Não estou perguntando nada para vocês que a gente ainda não estudou. Qual é o nome da terapia que a gente executa num dosha quando o dosha está em prakopa? O pré-requisito é prakopa. Vocês muitas vezes erram isso por aí, mas ele tem um pré-requisito que é prakopa. O Kapha Dosha ele entra em prakopa potencialmente em Vasanta Rutu, né? Na estação que vai depois da primavera, e esse é o momento da gente fazer o que com ele? Mara Pomarico depois derrete tudo, exato. Ele fica mais sólido e aí ele derrete em Vasanta. No momento que ele derrete no Vasanta, o que a gente faz? Nati Yoga maravilhosa, Shodhana. Catarina, não é Panchakarma. Eu sabia que alguém ia botar Panchakarma. Não é Panchakarma. O nome da terapia não é Panchakarma. O nome da terapia, como a Nati Yoga destruiu, é Shodhana. Shodhana Chikitsa. Qual é o pré-requisito para a realização? Anete Gama, obrigado. Pré-requisito para a realização de Shodhana Chikitsa? Bahu Dosha. O dosha, ele está agravado. Muito agravado. Chaya não rola. Não é Shamana, Marcos Fábio. Shamana Chikitsa é quando o dosha está Chaya. Quando o dosha está Chaya, você faz Shamana. Quando o dosha está Kopa, você faz Shodhana. Segue a Nath, que a Nath está com a visão da parada aqui correta. O dosha chegou em prakopa, Kapha chega em prakopa em Vasanta Rutucharya. O que você tem que fazer com o Kapha dosha? Shodhana Chikitsa. Tá? Se você der mole e você não conseguiu extrair ele do corpo direito, você tem que fazer Shodhana Chikitsa nele. Fernanda Altan não é a Abhyanga, não tem nada a ver com a Abhyanga, tá? A Abhyanga é uma metodologia de Snehana, a gente vai chegar lá, tá? Isso é capítulo bem mais pra frente. Depois do capítulo 15, o negócio vai ficar animado, mas a gente ainda tem muito chão, tá? Então, o dosha que agravou durante as estações frias, ele alcança, ele ficou Chaya na estação fria, no Vasanta é o momento que você tem que tirar ele do corpo. E aí ele vai passar aqui, né? Vishodhayana, então tava aqui, tá? A resposta da pergunta para vocês, ó, Vishodhayana. Você tem que fazer Vishodhayana, né, no Vasanta, tá? O dosha Shitodbhavan, que agravou no frio, nas estações frias, o dosha ficou em Chaya, no Vasanta, na estação que é Vasanta, Vishodhayana, você tem que tirar ele do corpo. Vishodhayana vem de Shodhana, é a mesma raiz. Belezinha? Show de bola. Grishma Jamabrakale, Ganatyaye Varshika Mashu Samyak, Prapnoti Rogan, Rogan Rutujana Jatu. Então, Rogan Rutujana. Rogan Rutujana significa, a palavra jana significa algo que surge de outra coisa, que nasce de alguma coisa, tá? E o jana, estamos aqui, ó, jana. Então, jana significa nascer, surgir, se originar de alguma coisa, tá? E do que origina o que aí? Uroga, a doença, rutu, rogan, as doenças, no plural, rutu, olha aqui, ó, rutu são as estações. Então, as doenças que surgem das estações. As doenças que surgem das estações, jatu, provavelmente nunca, o que vai acontecer? Essas doenças nunca vão te afetar. Então, essas doenças que surgem nas estações, elas nunca vão te afetar se você sempre fizer esse Vishodhayana aqui no momento correto, se você deixar o dosha chegar para a copa. Então, ele dá aqui os exemplos, né? Então, os doshas que chegam a Chaya, que fazem Chaya no inverno, eles têm que fazer Vishodhayana neles no Vasanta Rutucharya, que é a primavera. Eu sempre confundo esses nomes em português. Então, da mesma maneira, os doshas que chegam a Chaya no verão e na estação chuvosa, Grishma Jamabrakale, eita ferro, eu dei um zoom que não era para dar.
Olha eu fazendo besteira com o texto. Gente, não sei o que eu estou fazendo. Pronto, foi. Grishma Jamabra Kale Ghanatyaye. Então, esses doshas que chegam em Chaya, no Grishma e no Varsha, na estação de verão e na estação de chuvas, né? Eles têm que ser eliminados respectivamente. Então, Varsha Sikamashu Samyak Pramnoti. Então, ele vai ser eliminado. O de Grishma, o dosha que acumula em Grishma no verão, ele é eliminado na estação chuvosa. Qual é o dosha que acumula no verão e deve ser eliminado se ele chegar em Prakopa na estação chuvosa? Bora, galera? Respondam aí para mim nos comentários qual é o dosha que chega a Chaya no verão, não chega a Kopa no verão, mas que pode chegar a Kopa na estação seguinte do verão, que é a estação chuvosa. E se ele chegar a Kopa na estação chuvosa, você tem que fazer Vishodhayan com ele, você tem que extrair ele do corpo. Que dosha é esse? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Rosane disse Pitta dosha. Quem dá mais? Catarina disse Vata dosha. Quem dá mais? Claide disse Vata dosha. Mara Pomarico é pacificação do dosha. Não entendi. Tá respondendo o Robson. Robson disse, Shodhana é a desintoxicação do sistema digestivo, não é? Não, não é. Já não consigo lembrar direito das coisas, os neurônios estão se indo. Volta lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutra, que eu li esse troço, expliquei Shodhana, Shamana, todas essas terminologias. Mara Pomarico disse, é a pacificação do dosha. Não é. Shodhana não é pacificação do dosha. Shodhana é a exclusão do dosha do corpo. Shamana é a pacificação do dosha. Shamana é a pacificação do dosha dentro do corpo. Shodhana é a exclusão do dosha de dentro do corpo. A Nete disse Pitta, Selma disse Vata, Nat Yoga disse Vata, Cris Dantas disse Vata. Quem disse Vata tá certo. Rosânia e a Nete caíram na pegadinha máxima do malandro que todo mundo erra, que acha que Grishma, no verão, o Pitta agrava. Não é no verão que o Pitta agrava. O verão é seco, isso, Anete. O verão ele é seco. Por causa da secura do verão, Vata dosha entra em Chaya, ele agrava por causa da secura. Por que Vata dosha não entra em Prakopa no verão? Vata dosha não entra em Prakopa no verão por causa do calor. Fernanda Altran também errou. Não é Pitta, tá? Não é Pitta. Então, o Vata dosha agrava no verão, mas ele não vai a Kopa por causa do calor. O calor segura o Vata em Chaya, e um pouco agravado. Quando vira a estação para a estação chuvosa, a primeira chuva que cai, o que ela faz? Ela esfria. O Vata que já estava agravado, com o frio, ele estoura. Então, o Vata que agrava no verão, ele deve ser eliminado do corpo se ele chegar para a Kopa na estação chuvosa. Vocês têm que entender a lógica. Eu expliquei isso tudo já no capítulo passado. Então, se você está com dúvida, volta lá e assiste o capítulo 3 de novo, vale a pena. O capítulo de Dinacharya e o capítulo de Rutucharya são os capítulos mais importantes para vocês que querem aplicar isso na sua vida. Você que não é Vaidya, se você souber o capítulo 2 e o 3, acabou. Você não precisa saber mais nada. Só saber o 2 e o 3 muito bem, você aplica a Ayurveda na tua vida. Percebe como a gente está no capítulo 4 do Ashtanga Hridayam Sutra. Isso não é a Ayurveda avançada. Isso é a Ayurveda básica. Tá? E aí ele continua, né? Então, não só você tem que eliminar o dosha que chegou a Chaya, em Grishma, né, no verão, em Varsha, na estação chuvosa, como você tem que eliminar o dosha que chegou em Chaya, em Varsha, e esse dosha tem que ser eliminado quando? Em Sharad, que é a estação que vai depois, que é o outono, né? Qual é o dosha que acumula na estação chuvosa e por que ele não vai para a Kopa? Fica aqui a pergunta, porque todo mundo já sabe que é Pitta, né? Então tá, porque a gente já falou do Kapha, já falou do Vata, só faltou o Pitta. A minha pergunta é assim, por que o Pitta na estação chuvosa ele acumula Chaya, mas ele não chega a Prakopa? Essa é a minha pergunta, respondo aí nos comentários. Fundamental para a gente fechar esse capítulo, essa revisãozinha de capítulo 3. Porque eu podia só ler isso aqui para vocês em 2 segundos e acabou. Vocês podem ler isso num livro também, né? A graça disso aqui
a graça da minha edição comentada do Ashtanga Hridayam, eu estou comentando isso aqui para a gente publicar, né? O Ashtanga Hridayam em língua portuguesa, traduzido do sânscrito e comentário do Vida Veda, para 100 anos no futuro as pessoas estarem falando, gente, no comentário do Vida Veda, os Samhitas e tal. Então, estamos elaborando essa parada. Eu faço esses comentários todos lá no comentário do Vida Veda. Vambora, galera. Por que que o Pitta Dosha... Ó a ambulância de novo. Passa uma ambulância a cada 1 hora quase, né? Não, 40 minutos, mais ou menos. Por que que o Pitta agrava na estação chuvosa, mas ele não vai para a copa? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A Claide disse, verão é Ruksha, pelo menos não sou só eu que estou por fora, não Robson, mas tem que estar por dentro. Verão é Ruksha, o verão seco, né? Ele é Ruksha. O verão que os Samhitas explicam é um método, né? Um arquétipo de verão. Na Índia tem 35 verões diferentes. Se você for no Kerala é um verão, se você for em Jamnagar é outro verão. Mas eles explicam o verão seco como uma maneira de você entender dosha gati, a lógica de funcionamento dos doshas. Isso é mais importante. Não importa Brasil, Índia, Salvador, Porto Alegre, é tudo diferente. O mundo é todo diferente. Se você entender a lógica, como os doshas se comportam com quente, frio, seco e úmido, como os doshas navegam essas quatro possibilidades, você consegue aplicar a estrutura de conhecimento do Rutucharya Dhyayam, que é o capítulo 3, a qualquer lugar do planeta Terra. Esse é o segredo, entendeu? Não é vocês memorizarem. Mara Pomarico, o verão da Índia, porque aqui tem verão úmido. Então, Mara, acabei de falar. Você escreveu óbvio que antes de eu falar. O verão da Índia também não é seco, em toda a Índia. O parâmetro que o Samhita usa é o verão seco. Só para você entender, tá? É só para você entender. O Samhita, ele faz um exercício pedagógico, tá? Não é porque ele está falando, o verão tem que ser o verão da Índia, então a Ayurveda não funciona em outros lugares. Nem funciona na Índia. Se você for a Chennai é uma coisa, se você for a Trivandrum é outra coisa, se você for a Delhi é outra coisa. No caso do verão quente, Robson Lima, e seco como o de Brasília, não agrava Vata? Exatamente isso. O verão quente e seco agrava Vata. É exatamente isso que eu acabei de falar. Claide, depende, o Brasil é muito grande, é isso aí, obrigado Claide, e a Índia também, o mundo é muito grande. Robson, digo, agrava em pra copa? Não agrava em pra copa, Robson, justamente pelo que eu já falei, por causa do calor. Marcos Fábio, por que a temperatura começa a amenizar? A resposta não é bem essa, tá, Marcos? Não é bem essa. Mara Pomarico, mas essa estação chuvosa é quente ou fria? Quente ou frio, Mara Pomarico? Depende. Depende do que você está comparando. Ela é quente comparada com o inverno, mas ela é fria comparada com o verão. A grande questão aqui não é se é quente ou se é frio. E é isso que vocês têm que entender sobre o Rutucharya Dhyayam, foi o capítulo passado, eu comentei isso lá. A questão aqui dos doshas não é se está quente ou se está frio. A questão dos doshas é o que estava acontecendo antes. No esquentar e esfriar. Porque temperatura é relativo, gente. Temperatura é relativo. O quente depende do frio para você dizer se está quente ou se está frio. Faz sentido? Mas é mais, como a Anete disse muito bem, é mais fresquinho. É isso aí, Anete, essa que é a questão. O Samhita, o Ashtanga explica muito bem, copiando o Charaka Samhita e diz, na estação chuvosa, por causa da chuva e da água, tudo fica amla, tudo fica azedo. E esse azedo agrava Pitta Dosha. O azedo agrava Pitta Dosha, mas por causa do frescor, da temperatura fresca comparado com o verão, o Pitta Dosha ele não vai para a copa. E aí o que acontece na estação seguinte à estação chuvosa? Na estação seguinte à estação chuvosa, para de chover. E aí o que acontece? A sensação de calor, ela aumenta. Porque não tem a água, né, da chuva. E aí o Pitta pode ir para a copa. Então o Pitta que alcança Chaya em Varsharutu, ele talvez vá para a copa, em Sharad Rutucharya. Estou falando demais. O Vata grava, dá um solucinho, não tem jeito. Ó, aqui, ó, os Dosha Gati para vocês em tempo real. Então, o Pitta, que ele chega em Chaya na estação chuvosa, ele pode chegar para a copa no outono. E aí talvez ele tenha que ser eliminado do corpo no outono. Beleza? Se for fria, é isso, porque não chega para a copa. É isso, Mara Pomarico, perfeito. Claide, a umidade segura. A umidade, Claide, não segura Pitta Dosha.
a umidade, o jala, não segura Pitta dosha. Isso é um erro de conceito básico também. Primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam Sutra, Pittam sasneha tikshnoshnam laghuvisram saram dravam, saram dravam. Drava, liquidez, é um guna de Pitta dosha. Então, a liquidez, a umidade, ela agrava Pitta, na verdade. Vocês acham que Pitta é fogo quente. Pitta não é Agni, tá? Pitta não é Agni. Agni é uma coisa, Pitta é outra coisa. Pitta é um calor molhado. Pitta é um calor molhado. Pittam sasneha tikshnoshnam laghuvisram saram dravam. Então ele é quente, ushnam. Ele é tikshna, ele é intenso, penetrante, forte. Mas ele é saram e dravam, ele é líquido também. A umidade da estação chuvosa, ela agrava o Pitta. Ela não pacifica o Pitta. É o frio da estação chuvosa que segura o Pitta, tá? Vata é frio e seco. A umidade equilibra a secura do Vata. É isso. Seria essa lógica? Sim, Robson Lima. Márcia Cardoso, parêntese, será que essas ambulâncias têm a ver com coronavírus? Não. É porque eu moro na Hermannstraße, em Neukölln, e eu fico... trajetória de ambulância. Não tem muito jeito. Aqui na Alemanha, muito graças a Deus e graças à tia Angela Merkel, tá tudo dominado. Mara Tamarico, acho que Pitta acumula água sim. Pensei nisso, muito triste. Apesar de aumentar a frieza, por um lado, a chuva umidifica a secura, sim. Clarice Toledo, Pitta agrava por conta do calor dos raios do sol que começam a aparecer, exatamente. Clarice Toledo, maravilhosa, obrigado. Ivan, água e a mais apaga o fogo. Apaga o fogo, mas Pitta não é fogo. Pitta não é Agni, meu povo. Não confundam Pitta com Agni. Isso é uma confusão boba que muita gente que estuda Ayurveda há muito tempo faz. De achar que Pitta é fogo. O fogo não evapora água? Não, Selma Lute. O fogo não evapora água. O fogo, ele esquenta a água. Ele evapora água depois de 100 graus Celsius, mas aí o corpo humano já era, né? Não tem nenhuma proteína no corpo que aguenta mais de 50 graus, né? Então, ou será que tem, né? Mas 100 graus não tem. Depende da quantidade. Robson Lima, é um choque térmico que causaria o desequilíbrio do dosha? Não. Quando se sai do calor e passa para o frio bruscamente, por exemplo, só agrava o dosha? Agrava, porque o calor ele agrava um dosha, o frio agrava outro dosha. Mas é uma dinâmica, tá? Não é uma questão de choque térmico. No caso, agrava Vata e Pitta também. Obrigado, beleza, tamo junto. Então, o que o Shloka 35, que eu demorei 45 minutos para falar sobre ele, porque eu achei que era importante fazer essa revisão power aqui com vocês, ele fala o seguinte: todos os doshas que chegam a Chaya numa estação, ele tem o potencial de chegar para a Copa na outra. Então, na outra estação, você deveria eliminar, fazer Vishodayan dele no corpo. Se você fizer isso, você provavelmente não vai ter nenhuma doença que é originada das estações. Então ele deu um resuminho porque a gente está falando de Roga Nutpadanya, né? O capítulo 4 chama Roga Nutpadanya, como prevenir as doenças. E aí ele botou um esloquinho aqui, só para dizer, olha, eu já falei isso para você no capítulo 3, não precisava nem fazer essa observação aqui, mas vou fazer porque eu sou teu amigo, seu Vagbata falando. Então, como eu sou teu amigo, vou deixar aqui, já que a gente está falando de Roga Nutpadanya, né, qual é a origem das doenças e tal, como prevenir as doenças e tal, eu vou dizer aqui para você que para prevenir as doenças, lembra que a gente falou lá do Rutuchari e tal e tal? Então, ó, volta lá e faz uma revisãozinha porque vale a pena. Tá? E aí ele continua, Nityam hitahara vihara sevi. Nityam, quando? Nityam, para sempre. Nityam, para sempre. Já ouviram falar? O monge é o Swami Nityananda. Nityananda significa aquele que é feliz para sempre, né? Ou você estuda, já fez um Vipassana, ou você estuda filosofia budista ou védica, você já ouviu falar do Anicca. Então, Anicca em Pali significa anitya. Anitya em sânscrito. Anitya significa aquilo que não é para sempre. Nitya, para sempre. Anitya temporário, né? Aquilo que não é para sempre. Nityam hitahara vihara sevi. Então, o que você tem que fazer nityam, todo dia para sempre? Hitahara, hita vihara, seva. Sevan, sevana, significa você seguir alguma coisa, observar alguma coisa. Vocês já viram, eu vou fazer um seva, né? Você vai lá pro
pro ashram, vou fazer um seva no ashram. Então, seva é isso. É você servir alguma coisa, mas também recorrer a alguma coisa. Sevana, essa palavra ela significa quando você recorre a alguma coisa. Ao que você recorre? Hitahara e Hita Vihara. Hita, saudável. Ahara, alimentação. E Hita, saudável, Vihara, estilo de vida. Quando você recorre a alimentação e estilo de vida constantes, né, para sempre, além disso, Samikshakari, você está sempre fazendo uma investigação completa. Vishayeshva Saktaha, Vishayeshu, os objetos dos sentidos, Asaktaha, você é removido dos objetos dos sentidos. Você não é prisioneiro dos objetos dos sentidos, e você faz uma investigação, né, sobre você está sempre se auto-observando. Data Sama Satya Parakshamavan. Então, data, a divisão, Samaha é honesto, né, justo. Satya Paraha quando você é verdadeiro, né? Kshamavan, quando você é paciente. Kshamavan, você é paciente. Apto pasevi, apto vem de apta. Apta são sábios, né? São pessoas sábias, são pessoas... na verdade, a palavra apta também significa o conhecimento tradicional, né? O conhecimento já estabelecido, né? E aptas são aquelas pessoas que carregam esse conhecimento, são os sábios e tal e tal. Aptopa sevi, então aptopa sevi, de novo, olha aqui, seva, você se dedica a esses conhecimentos, você segue esses conhecimentos, você observa esses conhecimentos, charogaha bhavanti, bhavatiarogaha, você nunca vai ser afetado pelas doenças, tá? Arogaha bhavati. Então, cadê ele? É que ele tá aqui bem no meio, mas aqui dá pra ver, ó. Arogaha. Roga significa doença. Aroga significa não tem doença. Arogyam significa aquele que é livre de doenças. Então, se você quer ser livre de doenças, o que você tem que fazer? Você precisa sempre, nityam, observar uma alimentação saudável e um estilo de vida saudável. Você precisa ter uma capacidade de auto-observação, de autoanálise, auto-investigação. Karikara Rasamiksha. Você também ser uma pessoa direta, né, clara com as coisas que você faz. Você não se prende muito aos objetos dos sentidos. Você não fica presa, né, nas ambições sensoriais. Você é honesta, você é verdadeira, você é paciente e você valoriza, você segue os conhecimentos tradicionais. Aptopasevi. Essa pessoa que segue essas recomendações aqui, ela aroga bhavati, ela nunca fica doente, ela não tem doença. Ela chega nesse estado de aroga. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Sei que não é Agni, disse a Selma Lute. Maravilhoso, perfeito, Selma. Marcos Fábio e Matheus, dúvida de transliteração. Ali é Grishma Jamabrakale? É Bha ou Bra? Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Grishma Jamabrakale. Bra. Eu escrevi errado? Grishma Jamabra. Obrigado. Brakale. Obrigado, Marcos Fábio. Ó, Marcos Fábio, todo mundo deixou passar, hein? Todo mundo me deixou errar aqui sozinho, hein, galera? Eu preciso da ajuda de vocês na transliteração, porque escrever é muito fácil você tropeçar, né? Os samitas já sabiam de tudo de epigenética. Fábio e Cristina de Barros? Sim. Essa é a minha observação. Eu agora estou me dedicando ao estudo de sistemas complexos, abertos, adaptativos, justamente para tentar entender como os samhitas e os Vedas, de forma geral, já tinham anunciado tudo que a gente meio que está descobrindo de medicina moderna, só que de uma maneira muito louca, que é uma explicação baseada em sistemas complexos e não uma explicação baseada num método cartesiano de divisão, né, reducionista.
Então eles foram direto na explicação complexa do sistema, o que é muito louco, porque hoje a gente, na medicina moderna e nas ciências modernas, a gente está tentando migrar para uma maneira complexa de entender ecologia, psicologia, economia, mas a maneira como a gente tem entendido ciência nos últimos 100 anos é uma maneira reducionista, né? A síntese depois do reducionismo é que ela não acontece, porque é muito difícil, porque é muito complexo. E é muito louco de ver como os samhitas, eles conseguiram fazer, porque milhares e milhares de anos tentando, né? Eles criaram um sistema de explicação complexa para um sistema complexo. Em vez de fazer uma explicação reducionista, eles fizeram uma explicação complexa. Quer dizer, eles usam ferramentas reducionistas às vezes, como falar dos 3 doshas, dos 2 doshas da mente e tal, mas é muito lindo de ver como os doshas explicam o funcionamento fisiológico de uma perspectiva complexa, observando sistemas interagindo, por exemplo, como o seu sistema gastrointestinal ele interage com o seu sistema reprodutor, por exemplo. Como é que Vata está na base de tudo isso? Vata é uma explicação de um sistema complexo. Em vez de você dividir em gastrointestinal, ginecologia e tal, você chamou de Vata porque a gente está observando um sistema complexo que tem feedbacks positivos e negativos e tal. Não tem nenhuma ciência que faz isso melhor do que o Ayurveda, na minha opinião, em termos médicos, né, pelo menos. É impressionante de ver os avanços de epigenética, microbioma, e ver como isso já estava tudo praticamente observado aqui, né? Não com a linguagem da medicina moderna e da ciência moderna, mas já estava. É muito louco. Em Shishira, Fernanda Altran, em Shishira dá uma preguiça. O que ajuda a levantar da cama quando está muito frio? É a atividade física. É isso. Levanta da cama, esquenta, banho frio de jeito nenhum. Banho no corpo tem que ser morno, mas você deveria se mexer, tá? Você deveria se mexer. De manhã, então, de manhã é o horário de que dosha, meu povo? Vocês estudaram o capítulo 1, Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 1. Pela manhã, prevalece qual dosha logo que você acorda, no horário que você deveria estar acordando? Amanhã tem a prevalência de um dosha, na tarde tem a prevalência de outro dosha, né? No meio do dia tem a prevalência de outro dosha, no final do dia tem a prevalência de outro dosha. No início da noite tem a prevalência de um dosha, no meio da noite tem a prevalência de outro dosha, no final da noite tem a prevalência de outro dosha. Qual é o dosha que predomina no início, no primeiro terço do dia, né? No caso, na manhã, até às 10 horas da manhã mais ou menos? Me responda aí nos comentários. Leila Ferreira, Matheus, boa tarde, quero estudar e me aprofundar mais desde o início Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Pode me ajudar? Estou fazendo TSS. É óbvio, Leila. É óbvio que pode te ajudar. Nath, Yoga, Capa, Luísa, Capa, Robson, Capa, Claide, Capa, Clarice, Capa. É isso. É isso. Mulu, tarde pita, beleza. De manhã é Capa. Então preste atenção. Você tá no frio. Shishira, Remanta, tá frio. Qual é o dosha que agrava naturalmente? Kapha dosha. De manhã, quando você acorda, qual é o dosha que agrava? Kapha dosha. Aí você tá com Kapha agravado com Kapha agravado. É óbvio que dá preguiça. Quais são as propriedades de Kapha dosha? Quais são os gunas de Kapha dosha? Cristina disse Kapha. Selma Lute disse Vata. Dani Racho disse Vata. Não é Vata. Robson Lima, manhã é Kapha. Anete Gama Kapha, é isso aí, é Kapha dosha que agrava de manhã, né? Primeiro terço do dia, né? No primeiro terço da noite. No segundo terço do dia, no segundo terço da noite é Pita. No terceiro terço da noite, no terceiro terço do dia, no terceiro terço do dia é Vata. Então Vata é o dosha responsável antes do nascer do sol, que é o horário que você deveria acordar. Brahma Muhurta Uttishte Swastorakshara Mayushaha. Se você quer ter saúde, você deveria levantar no horário de Vata, não no horário de Kapha. Levantar no horário de Kapha, meu filho, é mais difícil. É mais difícil. Por quê? Porque pesa. Quais são os gunas de Kapha dosha? Para terminar, quais são os gunas de Kapha dosha? Bora, galera, pega aí o livro Luísa Magalhães, é pesado. Cadê o Shloka, Luísa Magalhães? Cadê o Quero sânscrito, Luísa Magalhães. Me dá sânscrito, preciso de sânscrito. E Shloka número 11, Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1. Tatraruksho laghushita karasukshma shaloni laha pitam sasneha tikshnoshnam laghu visram saram dravam snigdashito gurur mandash lakshno mrutsna stirah kapaha snigdashito gurur mandash lakshno mrutsna stiraha kapaha stiraha Guruhu. Stira significa estabilidade.
Guruhu, peso. Você acorda no horário de Kapha dosha e você acorda no momento de Kapha dosha, com predominância de Kapha dosha, é óbvio que vai ser difícil levantar da cama. Beleza? Kapha dosha depois das 6? Não, Fernando Altran. Kapha dosha depois que nasceu o sol. Depois que nasceu o sol, Kapha dosha. Oleosidade, frio, pesado, lento, macio, viscoso, estável. Obrigado, Anete Gama. Melhor do que isso só em sânscrito, Anete. Maravilhoso, obrigado. Acordar no Kapha é difícil. É. Por isso que eles falam Brahma Muhurta Utishtet Swastora Ksharta Mayushaha. Você precisa acordar antes do nascer do sol. Porque quando nasce o sol, Kapha dosha manda brasa. E aí é difícil levantar da cama. Se você segue um estilo de vida saudável, alimentação saudável, você se auto-observa, você é paciente, você é honesta, você é aberta, você segue as recomendações dos sábios, você não precisa de mais nada, você vai ser saudável para sempre. Nityam, você tem que fazer isso sempre. Não adianta falar, Matheus, eu faço isso todo domingo. Domingo eu me alimento bem. Ah, Matheus, no sábado é meu dia de lixo. No sábado eu só como porcaria. Tem problema? Tem problema. Por quê? Porque a palavra Nityam. Nityam significa, meu amigo, é todo dia. É todo dia. Quer ser saudável? É todo dia. Não tem, um dia eu achei melhor não ser saudável. Não, não tem meio saudável. Você é saudável ou você não é saudável. E aí ele termina, como todas as leituras sempre terminam, com o shloka que eu já traduzi e li, não vou traduzir toda vez. Então, se você não conhece esse shloka, ele está lá no Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1. É o penúltimo vídeo, né, do capítulo 1. É o que não está escrito leitura, e aí eu leio ele. Ele é um encerramento, e ele diz o seguinte: Iti Shivaida, e eu canto ele da seguinte maneira: Iti Shivaida Patisim Hagupta Sunu Srimad Bhagavata Virachitayam Ashtanga Hridayam Samhiptayam Sutrasthane Roganutpadani Onama Chaturto Dhyayaha. Então ele é meio que prosa, né? Ele não é poesia, então a gente só faz uma leitura diretona dele. O que ele está dizendo? Ele, lembrando vocês, Chaturto Adhyayaha, esse foi o capítulo 4. O capítulo 4, Nama, o nome do capítulo 4 é Roganutpadani, ele é a prevenção das doenças, né? Ele está no Sutrasthana, Sutrasthane, é dentro do Sutrasthana. Saptami Vibhakti Ekvachan, para vocês que estudam gramática de sânscrito. Ele está dentro do Sutrasthana de onde? Do Ashtanga Hridayam, Samhitayam. Então ele está dentro do Samhita, que chama Ashtanga Hridayam. Ele foi escrito por quem? Pelo Srimad Bhagavata Virachitayam. Então o grande Bhagavata, o próprio Bhagavata estava escrevendo Srimad Bhagavata, meio estranhão, né? Como se eu traduzisse aqui, no final de todo o vídeo eu falasse: esse vídeo foi produzido para você pelo grande Matheus Macedo. Olha aí que maravilha, o ego, né? Srimad Bhagavata Virachitayam. E quem era esse Srimad Bhagavata, o grande Bhagavata? Ele era filho do Shri Vaidapati Simhagupta. Shri Vaidapati Simhagupta Sunu. Então, Iti, de agora em diante, isso aqui foi o que? O filho do Shri Vaidapati Simhagupta, que chama Grande Bhagavata, escreveu o Ashtanga Hridayam Samhita. Esse é o Sutrasthana, esse é o capítulo 4, que se chama Roga Anutpadanya. Tá claro para vocês, meu povo? Tudo certinho? Vou ver se tem alguma dúvida e vamos passar essa régua. Fernando Altran levanta muito cedo, mas depois vem uma sonolência. Tem que se ativar, Tata. Tata, tem que ativar. Vai fazer alguma atividade física, essa aqui é a parada. Fernando Altran disse não. Não sei o que é, Fernanda, que você falou não. Cristiana Dantas, dia sim, dia sim. Ih, eu não sei se eu perguntei alguma coisa e eu me esqueci. Cíntia Palomino, se eu seguir tudo isso, posso cancelar meu convênio médico? Cíntia, se você seguir tudo isso, o convênio médico ele serve para a única coisa que ele de verdade deveria servir, que é em caso de trauma, né? Trauma significa acidente, por exemplo. Tem um limite que você consegue controlar da saúde, que é isso aqui. Se você seguir isso aqui, você vai morrer de doença cardiovascular ou de câncer? Provavelmente não. Provavelmente menos do que se você não seguir. Se você seguir isso aqui, você vai ter problemas de pressão alta e de diabetes? Não. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas se eu seguir isso aí, garante que eu nunca vou sofrer um acidente de carro, aí complica pro meu lado. Aí complicou. Entendeu?
Então, idealmente, o teu seguro de saúde, ele deveria ser só em caso de emergência. Você sofreu um acidente e você tem que ir para o hospital. Plano de saúde, para você ficar fazendo exame de sangue todo ano, para você ficar visitando o médico a cada 6 meses, é complicado. Aí, de acordo com os samitas aqui, não precisa, não. Não tinha, né, plano de saúde nessa época. Fernando Altran disse que o horário de Vata é antes das 6. Ah, tá, legal. Sim, então. O horário de Vata, ele... É porque a lógica, a gente já comentou bastante sobre isso, né? O Brahma Muhurta, ele é o horário antes do sol nascer, né? 2 horários antes do sol nascer, digamos assim, né? Então não é 6, 8, 10, não tem uma relação com o horário, né? Aqui na Alemanha agora, por exemplo, ó, são 6 horas da tarde e tá claro, tá dia ainda. O sol tá se pondo às 8 agora, aqui. Mas é óbvio que se você está no intertropical equatorial, é por aí, é por volta das 6. Clarice Toledo, Snigda Shita Gurumandash Lakshnamrutsnastiracapaha. Clarice Toledo sambando na cara da sociedade. É isso aí, claro, arrasou. Selma Lucci, primeira vez ao vivo. Olha como ficar em casa é bom, você é muito querida. Obrigado, Selma. Clarice, grande aula, preciso ir. Boa tarde a todos. Também estamos indo, claro. Obrigado. Foi todo mundo? Maravilha. Muito obrigado pela presença de todos. Então, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Eu não tenho mais o vídeo das apoiadoras, então vamos... Ragadirogan satatano shaktana sheshakaya prasuditana sheshan autsukya moharatidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai vishajam sadhu vritanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam.